bacharel em Física pela Universidade Federal do Pará, fez mestrado e doutorado em Física no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF. Atualmente, ele é professor associado da Faculdade de Física do Instituto de Ciências Exatas e Naturais da Universidade Federal do Pará. Tem experiência na área de Física, com ênfase em relatividade e gravitação, atuando principalmente nos seguintes temas: inconsistências da eletrodinâmica clássica, reação à radiação e monopolos magnéticos de história e desenvolvimento da eletrodinâmica clássica. Estou falando do nosso querido professor doutor Marcelo Costa de Lima, que estará conosco pelos próximos minutos para nos brindar aí com a palestra A Formação da Física no Brasil. Professor, por favor, fique de pé e seja recebido uma belíssima salva de palmas. Obrigado aí pelo convite, a satisfação, convite original aí do Reginaldo, né? Agradeço a todos. Então, agora. Bom, essa palestra aqui, na verdade, não era uma palestra, então, era parte de uma fala mais ampla, né? Então, vou ter que improvisar um pouco aqui para a gente tentar falar do tempo. Aliás, o tempo, qual que for o tempo, desculpa, 40 e 50. Então, bom, eu, na verdade, vou falar aqui um pouco da formação de como se institucionalizou a física no Brasil, né? E duas instituições que são, digamos assim, originárias, né, da física brasileira é a Escola Politécnica do Rio. Isso aqui, ela, na verdade, né, foi criada por Dom João, quando veio para o Brasil, em 1808, né? Mas, inicialmente, era uma escola militar, mas foi dela que surgiu a Escola Politécnica, né? Ela virou Escola Politécnica na reforma educacional no tempo do Segundo Império, no tempo de Dom Pedro II, e a partir dali congregou, vamos dizer assim, a engenharia, toda a elite da engenharia brasileira. E a física e a matemática, elas meio que nascem como, digamos assim, aquele interesse diletante, né, de certos engenheiros que não gostavam só, né, da engenharia pela engenharia, e nós já vamos ter ainda no tempo de Dom Pedro a figura do Souzinha, né, Joaquim Gomes de Souza, que foi um matemático do tempo do Império que teve trabalhos escritos e publicados fora do Brasil, né, estudou na Sorbonne no tempo do Cauchy, teve trabalhos apresentados na Royal Society pelo Stokes, né, do famoso Teorema de Stokes. Então, esse pessoal todo vem, né? Esse pessoal vem do tempo da Politécnica, vem da Politécnica. Então, essa é uma instituição importante para a gente pensar a origem da física no Brasil. Esse prédio está até hoje lá, né, no Largo no centro do Rio, mas hoje, quer dizer, o que é a Politécnica hoje? É a Faculdade de Engenharia da UFRJ, Instituto de Engenharia da UFRJ. Então, não funciona mais nesse prédio, porque foi transferido para a Ilha do Fundão, onde fica a UFRJ. Ainda aí, a Politécnica. Ok. Outra instituição importante é o Observatório Nacional. O observatório também, originalmente, né, ele foi criado por Dom Pedro logo depois da nossa independência, né, em 27. E, inicialmente, ele funcionou, isso aqui é a Igreja dos Jesuítas, tá, que não existe mais, porque, na verdade, esse morro aqui, lá no centro do Rio, é o Morro do Castelo, e o Morro do Castelo não existe mais, assim como tudo o que havia no Morro do Castelo. Então, o centro histórico onde a cidade do Rio de Janeiro foi fundada, ele não existe mais, né? A grande reforma de 1920 acabou com ele. Mas aqui a gente ainda vê a Igreja dos Jesuítas,
E por trás dela, aqui, ó, a cúpula do observatório, né? Então, desde que foi fundado por Dom Pedro, até mais ou menos essa época, o observatório funcionava lá. Né? Ok. E aqui é a demolição do Morro do Castelo, a igreja dos jesuítas ser demolida. E foi por essa época, justamente a época da demolição, né? Época do centenário da nossa independência, já em 1922, é que o observatório foi transferido basicamente para onde ele se encontra até hoje, né? Que é isso aqui hoje é o MAST, né? Lá no Rio, em São Cristóvão. A sede do observatório mesmo já virou um prédio moderno e tal. Mas esse prédio ainda está. Ok. Então, nessas duas instituições é que a gente vai encontrar, digamos assim, aqueles engenheiros que cultivavam a física e a matemática como, né, um gosto particular, mas que não tinham um grande apoio institucional para poder fazer, né, para terem a profissão de físico ou de matemático, por exemplo. O próprio observatório, né, embora seja desde o seu berço uma instituição, uma vocação científica natural, né, a astronomia sempre foi considerada, né, aquela coisa, a astronomia é a mais pura das ciências, essas coisas, mas o observatório sempre teve um papel muito ligado a coisas mais do dia a dia, né? É a hora certa, a meteorologia, essas coisas. Não por acaso, o Henrique Morizzi, que é uma das grandes figuras desse período, né? Fundador da Academia Brasileira de Ciências, ele trabalhava com meteorologia. Bom, então é isso, né? O centenário da nossa independência foi quando se criou a primeira universidade no Brasil. Eu botei universidade entre aspas, porque, na verdade, não havia universidade. Quer dizer, foi uma atitude puramente burocrática, né? Porque quiseram dar um título de doutor honoris causa para o rei da Bélgica e não existia uma universidade que pudesse dar um título de doutor honoris causa. Então, criaram no papel, né, a primeira universidade do Brasil com esse objetivo, né? Mas, na prática, né, o nosso país continuava a ser uma imensa fazenda, né? O era aqui é uma pequena provocação. Tá bom. Bom, aqui em 1919, um pouquinho antes, né, do centenário, nós tivemos a ocasião do eclipse que comprovou a relatividade geral de Einstein, comprovou o encurvamento dos raios luminosos. Ele tinha boas condições de observação no interior do Ceará. Né? Então, o Morizzi, está aqui o Morizzi, foi ele quem, né, ele sempre notificava o órgão internacional de astronomia, né, sobre as condições de eclipse, coisas similares. A parte das atribuições do observatório, informar, né? Então, os ingleses sabiam que ia ser uma boa oportunidade, né? Então, esses aqui são os caras que vieram do Observatório de Greenwich, né? Bromley e Davidson. Essa mesma expedição deles, o Eddington, que é a pessoa que, né, quando a gente vai ler sobre o eclipse de 19, todo mundo só fala do Edison, né, como sendo a pessoa que descobriu o encurvamento da luz no eclipse de 19 e tal. Pois é, o Edison ele era parte dessa mesma expedição, só que ele foi para a Ilha de Príncipe, na costa da África. Né? E para o Brasil vieram Cromwell e Davis. E aqui você vê que, vamos dizer assim, os cientistas brasileiros que estavam lá eram todas pessoas ligadas ao Observatório Nacional. Né? O Morizzi, o Domingos Costa, Lélio Gama, que é uma pessoa que ainda aparece muito assim, nessa história mais remota, né, da física e da matemática brasileira. Bom, esse acontecimento, na época, foi bastante noticiado na imprensa e tudo, porque, né, quando foi no fim do ano, a Royal Society e a Royal Astronomical Society consideraram que
de fato, haviam comprovado o encurvamento dos raios luminosos. Né? Eu digo, nós, desde aí, se você pensar assim, oficialmente todo mundo considera que a primeira observação é a de 1919. Mas, na época, a comunidade astronômica não deu por encerrado, né, o veredito que o eclipse de Sobral havia demonstrado. Ainda deixaram pendências para o eclipse de 1922, que foi na Austrália. Tá bom. Outro fato importante que vem dessa geração, assim, a geração do centenário da independência, né? É a criação da Academia Brasileira de Ciências. Né? Inicialmente, eles criaram a Sociedade Brasileira de Ciências, né? O Maurício foi o primeiro presidente, e havia, então, né, essa ideia que eles defendiam, né, que era preciso promover a ciência pura no Brasil. Né? No Brasil, todas as áreas científicas estavam sempre relacionadas a alguma profissão específica, engenharia, né, serviço da hora, meteorologia, essas coisas, né? Previsão do tempo. E foi em 21, né, que ela deixou de ser sociedade, passou a ser Academia Brasileira de Ciências. Aqui eu transcrevi apenas uma fala do Amoroso Costa, que é um dos intelectuais importantes desse período, né? Ele diz aqui, ó, a opinião quase unanimemente admitida entre nós, a ciência é útil, porque dela precisam os engenheiros, os médicos, os industriais, os militares. Mas não vale a pena fazê-la no Brasil, porque é mais barato importá-la da Europa na quantidade que for estritamente suficiente para o nosso consumo. Então, a gente às vezes se pergunta se até hoje esse pensamento mudou, ou se ainda não continua sendo meio que um pensamento dominante na sociedade brasileira. Então, em 23, eles quiseram criar a primeira Faculdade Superior de Ciências, ou seja, para ter as licenciaturas plenas em áreas de ciências, ou física, matemática, né? Você poder ser físico em profissão, você poder ser matemático em profissão, mas nada resultou. Né? E depois, em 31, também foi a Academia Brasileira de Ciências que propôs, já depois da Revolução de 30, veio no provisório de Getúlio Vargas, para a criação do Conselho de Pesquisa. Né? Também nada resultou daí. Então, nessas condições, as pessoas faziam ciência por hobby, por amor, né? Por amor ao ofício, né? Mas, muitas vezes, tendo que fazer qualquer tipo de ginástica para conseguir o financiamento. Bem, como eu falei do Amoroso Costa, né? Aqui estão duas figuras que estão ligadas à relatividade no Brasil, que é o Roberto Marinho de Azevedo, foi a primeira pessoa a escrever um artigo sobre relatividade no Brasil, né, que é esse artigo da revista da Sociedade Brasileira de Ciência, que é basicamente um artigo sobre relatividade especial. Né? Esse artigo, o Ronaldo Mourão recuperou esse artigo com um livrinho, que talvez você ache aí na estante virtual, não sei. Porque está fora de catálogo, mas você vê esse artigo, todo o contexto aqui desse... Foi considerado o primeiro artigo versando sobre relatividade na literatura nacional. Né? E aqui a figura maior, que é o Amoroso Costa, né? O Amoroso Costa estudou em Paris, trabalhou com Hadamard, né? Conheceu Poincaré pessoalmente. E é o primeiro livro de relatividade, né? Que é o livro do Amoroso Costa, que já é um livro de relatividade especial e geral, justamente do ano do centenário da independência. Também temos, já tinha brasileiro também ligado na mecânica quântica, né? Já naquela época. Né? Você vê aí a figura do Teodoro Ramos, todo mundo era da Politécnica, todo mundo estava associado direto e indiretamente à Politécnica. Então, tem esse artigo do Teodoro Ramos, que é considerado o primeiro artigo de mecânica quântica no Brasil, mas
Veja, ele, na verdade, calculou a influência da curvatura sobre as transições elétrons, calculada a partir da velha mecânica quântica de Bohr-Sommerfeld. Então, já é quase como se ele já estivesse inaugurando a mecânica quântica em espaços curvos no Brasil, né? Claro, uma forçaçãozinha, mas o tema, mas a escolha do tema, né? Essas áreas nem existiam na física, no plano internacional, né? Não vai esperar que vai ser um brasileiro a ser o fundador da área, né? Mas, bem ou mal, o tema que ele escolhia já estava né? Era usado. E também tem esse artigo dele na Politécnica, né? Sobre o espectro do hidrogênio. Isso numa época em que a mecânica quântica tinha acabado de nascer, né? Nós estamos falando aqui da velha mecânica quântica, que é a mecânica quântica de Bohr-Sommerfeld. Bom, por conta do eclipse, né? Por conta da situação lá do encurvamento da luz que foi medido em Sobral, quando o Einstein veio à América do Sul, em 1925, ele na verdade, estava vindo porque a Argentina tinha oferecido um cargo para ele numa universidade lá, não sei se foi La Plata. E aí ele veio, na verdade, ele veio porque ele ia para a Argentina, mas como o navio passava no Brasil, o pessoal acabou convencendo ele de ser bom também ele passar pelo Brasil, e ele desceu. Então, isso aqui é a foto dele no Porto, né? Isso aqui é outro lance, né? Pegando aqui o grupo que está aqui perto dele. E aí tem essa figura aqui, que por muito tempo eu me sentia tentado, sempre que eu tinha ocasião de falar sobre isso, eu me sentia tentado a especular se essa pessoa aqui não era o nosso Sebastião Salgado da Gama. Né? Basicamente por causa do cabelo aqui, né? Aqui é o Sodré, já mais velho, o diretor do Observatório Nacional e tudo, né? Aqui é ele, se é que é ele, né? 30 anos antes. Então, eu sempre achei que poderia ser ele. Eu nunca disse que era ele, mas eu sempre ficava pensando, será que é o Sodré? Recentemente, justamente por causa do TCC, que nós vamos ver daqui a pouco, eu voltei a ter dúvidas, porque o Reginaldo e o Alec descobriram fotos do Sodré do tempo em que ele entrou para a Politécnica, que é justamente em 1925, o concurso de cátedra dele, em 1925. E aí eles descobriram uma foto do pessoal tomando posse. Não parece ser essa pessoa. Então, eu voltei a ter dúvidas. Aqui é a foto do Einstein dando o seminário que ele deu na Politécnica, né? É esse grupo que está aqui perto do Einstein. Aqui é o Roberto Marinho de Azevedo, aqui o Morise, e esse aqui é o diretor da Politécnica, que é o Agostinho dos Reis, que era paraense. Também era paraense. Foi para o Rio e se criou para lá. Ele era diretor da Escola Politécnica, na época que o Einstein esteve no Brasil. Aqui o Einstein no Observatório Nacional. Né? A gente vê que aqui, ó, o Lédio Gama, que estava no eclipse de Sobral, o Domingos Costa, que estava no eclipse de Sobral, o Moritz, né? e o Amaral, que depois foi ser o primeiro reitor da FRJ, o primeiro reitor da FRJ. Enfim, isso é só para dizer que pessoas importantes, né, no âmbito da ciência vinham ao Brasil e isso ajudou a capitalizar, vamos dizer assim, de que fazer ciência é importante. Né, no campo da ciência pura. Então, 25 anos tem veio, 26 a Madame Curie veio, né, e ela veio com a Irene, filha dela, que também era física. Né. Aqui a Berta Lutz é filha do Adolfo Lutz, que é da biologia, né? E a Berta era muito atuante. A Berta ela foi muito atuante não só como cientista, mas também como mulher, né? No sentido de promover a mulher, né? No ambiente de trabalho.
de defender a igualdade de homens e mulheres, né? Inclusive, na Carta da ONU, né? Quando a ONU foi fundada, tem um trecho lá, tem até um documentário sobre isso, um trecho lá que faz referência às mulheres e tal, foi redação da aberta, porque, além de tudo, ela foi ser diplomata brasileira no escrever a Carta da ONU. Bom, isso aí, década de 20, né? Década de 30, vem a Revolução, né? Então, a Revolução de 30, teoricamente, foi feita com o intuito de promover a industrialização do Brasil, né? Ou seja, justamente para romper com aquele atraso. O Brasil era uma fazenda, e que o Brasil precisava se inserir no século XX, né? Em tese, a ideia era essa, mas, evidentemente, que os percalços foram muitos. Bom, aqui eu saio um instantinho do Brasil e vou para Roma, porque esse foi um encontro que teve em 31, em Roma, promovido pelo Fermi. Cadê o Fermi? Teve o Fermi. E que foi justamente... Esse é um momento meio seminal na história da física no mundo, né? Porque o Fermi, quando entrou... O Fermi iniciou a vida como teórico, depois ele se cansou da teoria, foi para a física experimental. E justamente no momento que o Fermi foi para a física experimental, ele foi logo depois da descoberta do nêutron, e que o Fermi foi o primeiro a usar nêutrons como para atingir o núcleo com nêutrons, né? Ele foi o primeiro a usar o nêutron como é que se diz? Como bólido, né? como bala. E toda uma nova classe de reações nucleares surgiram aí. E que a culminância dessas reações foi justamente a reação da fissão do urânio, que deu origem à possibilidade de uso prático da energia nuclear. Bem, o Fermi foi o primeiro a quebrar o núcleo de urânio, em 1934. Só que o grupo de Roma não está em que você vai esclarecer essa questão. Até que, por fim, em 1938, fica claro que o que estava acontecendo naquele tipo de reação do urânio era a fissão do urânio, né? Então, esse é o encontro que o Fermi promoveu em Roma, e só pelas pessoas que estão aí, a gente vê o quanto que o Fermi tinha conseguido deslocar o centro da física, né? do mundo anglo-saxão de volta para o mundo latino, vamos dizer assim, né? Então, ó, Blackett está aqui. Blackett, para quem viu o filme do Oppenheimer, é o cara que o Oppenheimer ia envenenar com aquela maçã. Dei spoiler. Mas, na verdade, não era. Na vida real, aquilo não aconteceu com o Blackett. Aconteceu com o Ellis. Mas tá bom. Heisenberg está aqui, o Stern da experiência de Stern-Gerlach, Arthur Compton, do efeito Compton, a Madame Curie. Marconi estava aí porque ele era um cientista, digamos assim, era uma lenda viva na ciência italiana. Bohr estava aqui, Noether, que é um co-descobridor do nêutron, o próprio Sommerfeld. Mas, enfim, duas pessoas que estão aqui que são relevantes para a física brasileira, que é o Lev Vatagen e o Guido Beck. Ambos viram para o Brasil e ambos serão, vamos dizer assim, meio que pais da física brasileira que se fez a partir desse momento, né? A partir do imediatamente antes da Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, do pós-guerra. Tá bom. Então, esse era um momento da física num plano mundial, quer dizer, o momento em que a física nuclear está quase naquele ponto em que ela vai mudar, digamos assim, a própria história da humanidade. Ok. Então, enquanto isso, no Brasil, foi finalmente, após a Revolução de 30, a tentativa de ter uma universidade, né? Foi a Universidade do Distrito Federal. E o problema todo é que quem concebeu a Universidade do Distrito Federal foi o Anísio Teixeira, né? O
grande educador brasileiro. E que ele defendia ensino público, gratuito, laico e obrigatório. Para nós, isso pode parecer óbvio, né? Mas para o Brasil dos anos 30, isso era um pensamento revolucionário, né? Ou seja, educação socialista, era o que eles pensavam, né? Como assim educação para todo mundo? Como assim laico? A igreja não vai dizer o que pode ser ensinado? Não pode. Ok. Isso aqui é um pensamento dele, popular, né? Então, foi na verdade o primeiro curso de física que eles tinham no Brasil, né? Convidaram o Lélio Gama para física, Osório de Almeida para biofísica, entre outros intelectuais da época. Esse é o prédio onde funcionava, lá no Largo do Machado. Esse prédio existe até hoje, né? Hoje ele é uma escola do estado do Rio de Janeiro. Mas, na época, foi a sede da Faculdade de Filosofia. Também foi fundado o Instituto de Tecnologia, né? Porque toda aquela parte de coisas que hoje são atribuídas ao Inmetro, né? Qual é o metro padrão, qual é o quilo padrão, todas essas coisas precisavam ser levantadas no Brasil, né? Para a gente, os nossos minérios, né? Quais jazidas eram importantes no Brasil, o que tinha no Brasil. E tudo isso foi... você precisava de uma instituição para fazer isso, né? Então, bom, aqui eu tenho o Bernhard Gross, né? O Gross ele era alemão, ele veio para o Brasil por razões pessoais, né? A família dele veio para o Brasil, apesar de que foi no ano que o Hitler chegou no poder, né? 33, mas na verdade não era perseguição política nem nada, apenas a família dele estava vindo para o Brasil. E ele foi para o Instituto Nacional de Tecnologia, mas ele era físico de formação, né? Ele tinha trabalhado aqui, formado nessa técnica física, e já tinha feito pesquisa em raios cósmicos, né? Esse carinha aqui. A pessoa que ele chamou para trabalhar com ele foi o Plínio Sucequim de Rocha, que então era professor de física do ensino médio, e foi ser assistente dele lá. E outro Costa Ribeiro, que veio da Politécnica. Costa Ribeiro era engenheiro da turma de 28, era assistente do Dulcídio Pereira. Dulcídio se tornou catedrático no mesmo concurso de Sodré Lagão, né? Daqui a pouco ele vai aparecer aqui de novo. Ele está lá na foto. Pois é, o Joaquim Costa Ribeiro era assistente do Dulcídio. E, por intermédio com o Gross, né, eles foram, então, para Gross, Costa Ribeiro e Plínio, formaram, vamos dizer assim, o primeiro núcleo desse curso de física da UDF. Então, olha só, era Alemanha. E você tinha mecânica termodinâmica 2 semestres, eletricidade, magnetismo e óptica 2 semestres, e uma física atômica, né, 1 semestre. E o cara formava, ou seja, era como se hoje fosse a pessoa fazer o ciclo básico e se formar. Basicamente era isso. A física 1, 2, 3, 4. Cálculo 1, 2, 3, 4, mais uma física moderna e pronto, está formado. Mas nós meio que estamos voltando a isso agora. Tem havido muita discussão se a gente não deve meio que voltar a isso. Tá bom. Aí, em 1935, veio a intentona comunista, né? Com levantes em Recife, Natal, no próprio Rio de Janeiro. E o levante foi reprimido logo, né, pelo governo, mas daí começou a perseguição política. Aí todos aqueles em quem você colava o selo de comunista, pronto, acabou com a vida do cara, né? Então, foi o caso do Pedro Ernesto, que era o prefeito do Distrito Federal, e do próprio Anísio, né? A pressão, não prenderam Anísio, mas o fato é que até dezembro ele já tinha se exonerado, né? E com isso começa o desmonte da UDF. O desmonte da UDF terminou de acontecer, foi em 1937, né? Porque depois da intentona, claro, aí tem um período politicamente turbulento, mas que vai culminar com o Estado Novo, né? E aí, com a Constituição de 1937, já no Estado Novo, surgiu esse artigo aqui que você não podia acumular cargo público.
Aí, para física e para matemática, isso era sentença de morte, porque todo mundo que fazia física por amor à física, mas se você dissesse, não, eu vou ser só professor de física, eu não consigo me manter, não consigo pagar minhas contas, não consigo sustentar minha família. Então, todo mundo meio que fazia física como um ofício a mais, né? Por exemplo, o Costa Ribeiro, ele era engenheiro, né? Então, ia pegar projetos de engenharia, etc. Tal, licitações públicas, não sei, mas, enfim, só ser professor de física não dava. O Gross, entre ser professor da UDF ou continuar no Instituto, no Instituto Nacional de Tecnologia, no INT, ele preferiu voltar para o INT. Então, aconteceu um esvaziamento daquele curso. Aquele curso formou uma turma. E depois fechou. Aqui também, devido a essa, por força dessa lei, no Pará, isso aqui quase fechou a nossa escola de engenharia também. Escola de Engenharia do Pará. Ok. Então, em 39, a UDF é dissolvida finalmente. Essa aqui é uma foto do Gross, que está o Gross, o pessoal dele lá no Instituto Nacional de Tecnologia, onde ele voltou. Bom, com essa confusão toda no Distrito Federal, acabou que digamos assim, o centro de gravidade da física foi para São Paulo, porque isso aqui é a Politécnica de São Paulo, né? E São Paulo. Bem, vocês devem se lembrar, né, que São Paulo foi um dos estados que se levantou contra a Revolução de 30, né? Mas acabou que levou o farelo. E aí a opção, né, no caso São Paulo perdeu a luta pela força, resolveu que ia vencer pela hegemonia intelectual. Então, foi esse ambiente que favoreceu a criação da USP. Então, depois ele voltou para São Paulo, foi ser professor da Politécnica de São Paulo, e foi ele quem foi para a Europa, né, para buscar cérebro no momento da criação da USP. Para a física, veio o Vatag, para a matemática, veio o Fontapierre, que eu não botei foto dele aí, não. E quando o Vatag estruturou o curso, lá na USP, aí você tinha uma linha de pesquisa teórica e outra experimental. Experimental, raios cósmicos. Mário Schemberg, ele se formou em matemática, né, na própria Faculdade de Filosofia da USP, trabalhou, né, com esse camarada aqui, Fontapierre, e o talento matemático do Schemberg foi percebido cedo, né? E aí ele logo foi cooptado pelo Vatag para ficar acoplado ao grupo, né? E no pessoal da experiência, né, logo vai surgir a figura do jovem César Lattes. Quem mais estava lá? Damy, que é um dos pais da física nuclear brasileira. O Damy começou na engenharia elétrica e migrou para a física depois de assistir o curso do Vatag. Então, basicamente, ciclo básico eram as disciplinas administradas pelo Damy e pelo Abrão de Moraes. É por isso a gente sempre ouve o César Lattes em entrevista, né? Ele vai falar do Damy, ele sempre fala, o professor Marcelo Damy, o professor Damy, ele sempre fala professor Damy, apesar de ser pouca diferença de idade, né? Mas é porque ele entrou no tempo em que Damy era o professor dele. Então, isso aí. Depois, em 1938, quem se juntou ao grupo foi o Occhialini. O Occhialini estava desempregado na Europa, o Vatag convidou ele para vir para a USP. Bom, nesse mesmo ano, é um ano em que o Fermi vem ao Brasil. Botei logo aí. As palestras que o Fermi deu no Brasil, essa construção da matéria, evolução da física no século XX, produção artificial de corpos radioativos, quer dizer, essa palestra aqui, você encontra lá nos jornais antigos, né? Ela é engraçada, porque o tempo inteiro o Fermi está explicando para o público sobre o elemento 93. Quer dizer, ele ainda estava acreditando que ele tinha criado o elemento 93. Na verdade, ele tinha quebrado o urânio, só não tinha entendido ainda.
Já essa daqui, teoria do decaimento beta, já foi uma palestra só para o público acadêmico, né? Porque a teoria do decaimento beta do Fermi foi quando o Fermi postulou a existência do neutrino, né? Então, a ideia do neutrino era uma ideia muito... Ninguém aceitava o neutrino, né? Hoje, para nós, parece uma bobagem. Não, mas por que ninguém aceitava a teoria do neutrino? Bom, se tivesse mais tempo, a gente poderia ficar conversando essas coisas aí. Mas, enfim, a ideia do neutrino era muito controversa. E ele falou sobre isso na palestra lá da Politécnica de São Paulo. E aqui é a que ele falou na Politécnica do Rio, sobre o modelo estatístico do átomo, basicamente o que hoje a gente chama de estatística de Fermi-Dirichlet, estatística que comanda o elétron. E o Fermi pediu, né, para as autoridades brasileiras que cedessem a ele um pouco da monazita, né, que é a nossa areia rica em tório, né, que era uma coisa tão falada, e que na época já se falava disso por causa da areia monazita, que tem no litoral do Espírito Santo. Isso aí é uma foto do Fermi na Politécnica do Rio. Né? O Fermi está aqui. Aqui está o Plínio, Gross, né? Costa Ribeiro, aqui ainda bem novinho. Aqui está o Lucídio. Esse aqui era São Paulo. O Dami foi estudar no Cavendish, com bolsa do Conselho Britânico. O Schoenberg conseguiu também ir para fora do Brasil, colaborou com o Fermi, com o Pauli, com o Joliot, com o Dirac. Né? Em 1939 ele já estava voltando. Né? Lembra que 1939 é o início da Segunda Guerra. Né? E nesse mesmo ano de 1939, o nosso caçulinha aqui da turma fez vestibular para a USP, né? O César Lattes. Então, o Davi fala no documentário, né, que o Lattes, já no exame vestibular, a prova era discursiva, né? E o Lattes chamou a atenção dele já na prova do vestibular. O Lattes escrevia, voltava para pegar mais papel, escrevia. Ele dizia, caramba, por que esse cara está escrevendo tanto, né? E aí ele conta, né, no documentário que ele foi lá dar uma olhada, assim, não quer nada, achando, esse aí não sabe o que está falando, né? Quando o cara escreve muito, é porque está enchendo linguiça. Foi esse o pensamento dele. Só que quando ele olhou lá para o Lattes, estava escrevendo assim, não, o cara não está enchendo linguiça. Tá bom. Então, inicialmente, o Lattes foi para a física teórica, mas logo a habilidade experimental dele ficou evidente, né? Porque ele consertou uma câmara de Wilson, que tinha por lá quebrada e tal. E aí ele foi trabalhar com raios cósmicos, que é o que vai, né, gerar, vai levar o Lattes da sua grande descoberta, né, do meson. Só que o pessoal da USP em 38, né, Dami, Chiarini, tem a Yolande, né? A Yolande, ela sai de cena logo depois. Eu não sei exatamente porquê, né? Eu não sei se ela deixou a física, não sei se ela foi fazer outra coisa da vida. Mas, nesse primeiro momento, ela era a mulher ali em destaque, né? No meio daquele bando de homens. Abraão de Moraes, o Schoenberg, né? O Vataglia. Isso aqui é uma foto do Dami lá na Universidade de Cambridge. Ele está bem aqui, ó. Aqui é o Lawrence Bragg, é o Bragg Filho, né? Que os Bragg tem o Bragg pai e o Bragg Filho. Esse é o Bragg Filho, foi prêmio Nobel junto com o pai em 1915. Lá. O crocodilo aqui é uma alusão ao Rutherford, porque o Rutherford já tinha morrido, né? O Rutherford ocupou o lugar. O Rutherford foi o chefe do laboratório até 1937. E depois aí morreu e foi sucedido pelo Bragg. E o Kapitsa chamava o Rutherford de crocodilo. Ele apelidava o Rutherford de crocodilo. Eles mandaram fazer um crocodilo na parede do laboratório. Isso é uma homenagem ao Rutherford. Bom, aí, 39, né? 39 teve essa conferência de física teórica de Washington, né? O Bohr vai e anuncia publicamente, né, que aquela reação lá do Fermi, na verdade, era a fissão do urânio. Quando finalmente o pessoal entendeu
que aquela reação de bombardeamento do urânio por nêutrons lentos era uma reação que quebrava o urânio ao meio. E, a princípio, o Bohr disse, isso é maravilhoso, como que nós não enxergamos isso antes? Né? A fissão do urânio era um novo tipo de reação que ia possibilitar um uso prático da energia nuclear. Aqui o Bohr. Aqui está Hans Bethe, vem aqui está o Teller, Oppenheimer está por aqui, né? A gente já entra naquele contexto que é um pouco o contexto, né, do que o filme Oppenheimer está mostrando para a gente, né, no cinema. Esse mesmo ano, o Gamow veio ao Brasil. Falou sobre a origem da energia solar, né? E aqui discutiu, né, com o pessoal, né, com Vatag, Schemberg, Chialini, quer dizer, o Schemberg vai trabalhar com o Gamow, né? O famoso efeito Urca, né, o processo de colapso estelar, que é um dos resultados pelos quais o Schemberg mais é lembrado, né, na literatura, né, chamado efeito Urca. O trabalho dele com o Gamow. A colaboração dele com o Gamow começou aqui nesse momento, né? Aqui essa foto Gamow, Schemberg, isso aí lá no Rio de Janeiro. Ok, tem que acelerar. Aqui é a mesma conferência, George Washington, né? Em 42, né? Plena guerra. Aqui o Schemberg aqui, Pauli, Chandrasekhar Teller, né, que é o pai da bomba atômica, é o pai da bomba H, né? Esse filme do Oppenheimer, o personagem dele, né, tem um destaque. Né? Aqui é o Vatag, né, fazendo pesquisa de raios cósmicos lá em São Paulo, né, em avião. E foi quando o Vatag descobriu os chamados chuveiros penetrantes. Né? O Cesar Lattes sempre dizia que essa descoberta do Vatag, né, em São Paulo, Physical Review 57 e tal, Cesar Lattes sempre dizia que essa descoberta é a que marca o nascimento da física de partículas. Ele dizia, uma das descobertas do século. Tá bom. A pesquisa do Vatag em raios cósmicos de São Paulo acabou atraindo a atenção do Compton, né? Então, uma equipe chamada Missão Compton veio ao Brasil, né, para fazer pesquisa de raios cósmicos com balão. Né? Aqui está o Luiz Freire, que era pernambucano, professor da Escola Politécnica, da Escola de Engenharia de Pernambuco, né, que ele foi uma espécie de... Eu não sei se essa referência... Mas ele foi uma espécie de inspirador, né, de toda uma geração de pernambucanos, né, ligados à física, e que depois foram para o sul do país estudar. Vatag aqui, Dami, na plateia, né? Chialini, Gross, né? A Yolanda. Então. Isso aí é outra foto dele já no Rio, também Missão Compton, Vatag. O Carlos Chagas Filho, né? O Carlos Chagas Filho, ele embora médico, biólogo, mas o interesse dele pela física, né, fez com que ele trabalhasse pela criação da biofísica no Brasil. O Instituto de Biofísica da FRJ é uma das instituições que nasceram nesse período. E não fosse pela bomba atômica e todo, digamos assim, da noite para o dia, a física se tornar uma ciência... Nós precisamos dominar a física, nós precisamos ter massa crítica em física, provavelmente a física brasileira teria nucleado mais em torno da biofísica, né, do grupo do Carlos Chagas Filho. Os primeiros estudos do Puraqué, né, de como o Puraqué dá choque, todo o trabalho do Carlos Chagas Filho. Aí o Compton, Costa Ribeiro ali, Grossi, enfim, aquele povo de que nós já falamos. Tá bom. Então, nesse meio tempo, lá no Rio, digamos assim, a poeira política
baixou, né? E novamente a ideia de que tinha que ter uma universidade, né, no Rio de Janeiro foi retomada, né? E aí foi quando nasceu a chamada Universidade do Brasil, né? Já no governo, a chamada Reforma Capanema. Ok, o que mais? Então, aí é o pessoal que se formou em torno do Costa Ribeiro. Do Costa Ribeiro. E aí nós já vemos, digamos assim, aqui o Costa Ribeiro, né? E, digamos assim, os alunos de iniciação científica do Costa Ribeiro, né? Estão aqui, está fora de ordem, mas estão. Elisa, professora Elisa, né, que é eu botei aqui que ela é a segunda física do Brasil, porque eu estou considerando que a primeira é a Yolanda, mas não é nenhuma pesquisa rigorosa, tá bom? É uma das fundadoras do CBPF, Tchômino, né, que nessa época ainda não era marido dela, e aqui o Leite, que tinha, o professor Leite Lopes, tinha ido estudar para o Rio, depois de ser aluno daquele que eu falei ainda há pouco, Luiz Freire, em Pernambuco, né? O Sobreiro era um matemático italiano, tinha vindo nesse espírito de colaboração, de que era preciso trazer intelectuais da Europa para poder criar massa crítica na Universidade Brasileira, né? Aqui está o Maurício Peixoto, que depois vai ser fundador do IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Leopoldo Nascimento também, né? O Sobreiro ele teve que ir embora, porque quando nós veja aqui, ó, em 1942 já estávamos em guerra, né? Quer dizer, o mundo já estava em guerra. E aí o Brasil, aos poucos, se envolvendo no conflito, significou declarar guerra à Itália. Então, o Sobreiro teve que voltar. Tornou-se, né, persona não grata, vamos dizer assim. Então, aí desse pessoal que se aglutinou aqui em torno do Costa Ribeiro, juntamente com o Lattes, é que vai surgir o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. O Leite foi para Princeton, né? Ele bacharel em Física pela Faculdade Nacional de Filosofia, depois ele foi para São Paulo, quer dizer, a inclinação do Leite era mais teórica, né? Então ele foi para São Paulo trabalhar com o Schoenberg, e o Vatagen conseguiu bolsa para ele ir para Princeton. Então, foi chegando em Princeton, né? Ele foi... Cadê? Aqui. Ele trabalhou sob orientação do Pauli, né? E o Leite é o primeiro PhD em Física do Brasil, né? O primeiro PhD em Física brasileiro, né? E trabalhou com teoria de mesons, né? Com sua tese de doutorado. Nesse meio tempo, isso aqui tudo, gente, enquanto o Leite estava em Princeton, em Los Alamos passava aquilo que o cinema está mostrando para a gente, que é o filme Oppenheimer. Então, foi um período em que, na verdade, o Pauli foi para os Estados Unidos, mas o Pauli se recusou a trabalhar no projeto da Polpa. Então, ele ficou na universidade, né, em vez de ir para Los Alamos. Isso aí é uma foto... Bom, como estava todo mundo no deserto, quando o prêmio do Pauli foi anunciado, não tinha muita gente assim para fazer uma grande comemoração, né? Então, o Pauli simplesmente chamou os alunos dele de doutorado e disse: vamos ali tomar uma. E é essa foto aqui, Pauli, Leite, né? E o japonês, o chinês aqui, que eu não sei o nome dele, né? E o Joshi, que era foi o coorientador do professor Leite Lopes. Bom, mas enfim, esse foi o ano da bomba. Quando o Leite volta para o Brasil, e justamente por causa da bomba, todo mundo agora, a física agora era a menina dos olhos, né? Não só dentro da academia, fora da academia também, né? Nos círculos militares, enfim, em todos os círculos de poder, a física virou a menina dos olhos, porque questão de soberania nacional.
Então, isso foi que criou o ambiente para a criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Primeiro, o Leite foi interino de Física Teórica Superior na Faculdade de Filosofia. O Leite começou a ensinar de tudo, né? Todos os cursos inéditos no Brasil. Isso aqui hoje você encontra nas... O Leite dizia que precisava formar gente para discutir comigo. Isso aí é a queda do Leite, né? 48. Bom, aí Tchomeno foi para Princeton, né, mais ou menos a nível de história. Lattes foi para Princeton, né, trabalhar com Powell, e aí foi trabalhando com Powell que veio a grande descoberta, que é a descoberta do meson pi, né? Esse é o decaimento do meson pi, né? Ele vem aqui e decai no muon, né? O muon é o que a gente observa no nível do mar, e o meson pi é o que chega nos raios cósmicos, que a gente não observa no nível do mar naturalmente. Aí foi... Bem, isso aqui não foi conclusivo, né, nas experiências da época, porque não dava para comparar a massa da partícula que sai aqui com a massa da partícula que vem aqui, né? Então, precisava de uma amostragem muito maior, né? E foi nessa de fazer uma amostragem maior que o César Lattes descobriu que tinha chance de impedir Chacaltay, né, os antes da Bolívia. E foi ele que foi, né? Uma verdadeira aventura de Indiana Jones. De fato, estava lá, né? Mais de 30 eventos em que ele pôde calcular massas do piano e do muon, diferenciando as duas partículas, né? Então, essa foi a grande descoberta que botou o César Lattes, né, no lugar que ele ocupa até hoje, né, no nome de todos os nossos currículos. Esse aqui foi o orientador dele, né, lá em Bristol, que é o Powell, que, por alguma razão inexplicável, não botou o nome dele nesse artigo da Nature 162, ele assinou só ele e o Chialine. Era para estar o nome do César Lattes aqui também. Isso deixou o Lattes meio contrariado, foi por isso que o Lattes foi para Berkeley, né, e foi trabalhar no acelerador do Lawrence. Por quê? Porque se achava que poderiam medir mesons pis já no acelerador do Lawrence. E o pessoal do Lawrence não estava encontrando. Então, foi nisso que o Lattes foi para lá, como assessor, né? E logo que chegou, enfim, mostrou que sim, havia uma profusão de pios no acelerador do Lawrence. Então, é a produção artificial, né, de pios no acelerador do Lawrence. Então, isso foi o que deixou o César Lattes, vamos dizer assim, uma estrela, né, dentro e fora do meio acadêmico. E saiu Lattes chegando no Rio, sendo assediado por repórteres, todo mundo querendo entender o que é mesmo PI. E aí a criação do CBPF, né? Isso aqui é o pavilhão Mário de Almeida. Aí o Leite voltou para Princeton para fazer pós-doc. É dessa época que vem essa foto, que é uma das fotos mais famosas da física brasileira, né? É a foto deles lá em Princeton, né? Tchomeno, Leite, Lattes, em torno do Yukawa, né? Porque quem primeiro previu a existência do meson pi foi o Yukawa. Então, Lattes descobriu a partícula que o Yukawa havia previsto, né? Então, gente, é isso. Falta a criação do... Aí vem a bomba soviética, aí vem o petróleo nosso, aí vem a criação do CNPq, né? 51. Então, com a criação do CNPq, pela primeira vez você tinha um órgão de fomento da pesquisa no país, né? E o CNPq começou com muito fôlego, né? Pelas mãos do Álvaro Alberto, que era membro da Academia Brasileira de Ciências, era químico, era almirante da Marinha, mas era químico de formação, já tinha criado até um explosivo, né? Um explosivo brasileiro, não lembro agora o nome. Então, você vê pelas fotos aí, né, quem eram os protagonistas, né, desses primeiros anos do CNPq, né? A tríade aqui da física, Leite, Tchomeno, Lattes, aqui o Lélio, que a essa altura já estava no Observatório Nacional, sucedeu Sebastião Sodré da Gama, né, como na direção do Observatório Nacional.
que o Leopoldo Naschle, que essa época ainda não havia o INPA, mas logo depois ia ter o INPA, né? Isso aqui é o Lattes tentando convencer o presidente Vargas a que nós devêssemos ter o nosso ciclotron, ele concordou, foi para isso que foi criado o espaço lá no Fundão, onde depois foi transferido à FRJ. Acabou que o ciclotron não teve. Teve esse simpósio, né? Isso é só para dizer, gente, que, digamos assim, o CNPq começou com fôlego total, né? Como nunca na história desse país. Né? Então, ó, logo de 52, criou o INPA do Amazonas, né? Criou o INPA de matemática no Rio. Né? Isso aqui era o Isidor Rabi, né? Que aparece muito no filme do Oppenheimer. Ele diz para Oppenheimer que ele não vai para o deserto, depois ele vai. O Rabi ele veio como consultor para que a gente primeiro tivesse um ciclotron que eles chamaram didático, né? Que ia ser comprado da Universidade de Chicago, para depois a gente passar para um ciclotron, vamos dizer assim, propriamente de pesquisa, né? Álvaro Alberto, Rabi, Lattes. Essa Leona Marshall, ela estava com o Fermi na construção do primeiro reator nuclear, lá em 1942, né? Foi o ponto de partida do projeto Manhattan. Não aparece no filme, aí aparece rapidamente. Eles botaram o cara que eles botaram para fazer o Fermi não é careca. O Fermi é completamente careca. Bem, aí, o que acontece? Por causa da bomba russa, os Estados Unidos passaram a tratar essa questão como uma questão de segurança nacional. Então, as nossas pretensões de domínio da tecnologia nuclear, etc., passaram a ser severamente boicotadas também. Né? Tem que cortar as asinhas desse povo. Então, mesmo com a bomba do Teller, né, por fim, 52, a bomba H, né, dava aos Estados Unidos de volta a hegemonia, né, nesse campo. Né? Mas, mesmo assim, os Estados Unidos passaram a ter uma política muito dura, né, no sentido de compartilhar conhecimento, informação. Tudo tinha que ser muito bem tutelado por eles, porque senão eles não iam permitir. Né? A gente vê isso, inclusive, no filme, né? A maneira como o próprio Oppenheimer entra em desgraça, vamos dizer assim, por conta de não ser uma pessoa suficientemente confiável aos olhos, né, das autoridades. Isso aqui é o Feynman, lá no Rio, no CBPF. Ele veio para o CBPF nos primeiros anos, aí, de brincadeira aqui, botei logo uma foto do Feynman no baile de carnaval. Mas aí vem, né, o suicídio do presidente Vargas e, enfim, toda essa política de, né, de pensar alto, né, em matéria de física, meio que a física voltou para a academia. Tipo assim, física, volte para a academia. Né? Esse Álvaro de Fini gastou dinheiro do ciclotron em corrida de cavalo, aí a imprensa explorou isso como, né, corrupção no CBPF, o Cesar Lattes jogou dinheiro fora. Tá, né? Isso meio que jogou todo o projeto do ciclotron por água abaixo. E, bem, o próprio Lattes, né, tendo que se explicar, vamos dizer assim, diante da opinião pública, acabou deixando o Brasil, né, foi convidado para ir para a Universidade de Chicago, e, enfim, teve a primeira grande depressão, né, ele mesmo dizia, né, afetou minha saúde com sequelas até hoje, até já ele já faz uma coisa. E o Leite que foi trabalhar com o Feynman no Caltech, porque também enfim, o CBPF acabava sendo também um ataque ao prestígio dessas pessoas. E aí, para provar que o prestígio delas vale alguma coisa, elas também preferiram sair do país a convite de trabalhar em universidade internacional. Então, a história acaba um pouco assim, anticlímax, né? Mas é para dizer o seguinte, aquele grande projeto lá que se concebeu na segunda etapa da Era Vargas, né?
ele era muito mais ambicioso do que simplesmente você consolidar instituições acadêmicas no Brasil. Você precisa consolidar instituições acadêmicas, mas você também precisa de um projeto nacional. Você forma físico para quê? Você forma matemático para quê? Né? Então, se você não sonha grande, você forma físicos para quê? Para ensinar física, para daí formar novos físicos, para ensinar física para novos físicos. Entendeu? Isso não pode ser assim. Isso tem que, de alguma forma, estar articulado com um projeto de desenvolvimento nacional. Nós tivemos, recentemente, um segundo boom, vamos dizer assim, disso, nos anos 2000, aí, e que sofreu reveses sérios, né, nesses anos agora, né, do chamado bolsonarismo. Risco de universidade ser privatizada. Nem sei se esses riscos já estão totalmente afastados. O fato é que, como ele não teve um segundo mandato, o risco foi afastado assim, de imediato. Não sei se foi afastado. Mas, de qualquer forma, isso nos faz pensar, né? O Brasil, a gente tem que pensar no Brasil, pensar que o Brasil é grande, e ele é mesmo. Né? E é nosso dever, né, abraçar essa grandeza dele, cara. A gente. Porque senão é a arte de matar o dragão, né? Chamada arte de matar o dragão. O cara era. O que é que você faz? Eu sou professor na arte de matar dragão. Já viu algum dragão na vida? Mas aí eu ensino a arte de matar dragão. A partir de amanhã você é o novo catedrático da arte de matar dragão. Já viu algum dragão na vida? Então, esse golpe que, né, a gente teve ao final da era Vargas, que culminou com o suicídio do presidente Vargas, ele é um golpe que a gente meio que sistematicamente sofre, né, de novo, de tempos em tempos. Quando na era Kubitschek, né, depois que o Juscelino construiu Brasília, foi a mesma coisa. Né? Ah, não, porque roubaram muito em Brasília, não sei o quê. Aí esse roubaram muito acaba sendo desculpa para você destruir uma série de outras coisas. Né? E fazer o Brasil meio que voltar, não a estaca zero, a gente nunca volta a estaca zero, mas voltar 2, 3, 4 passos atrás, quando já foi tão difícil dar esses 3, 4 passos à frente. Mas tá bom, gente, eu já me estourei todo aqui o meu tempo, e quem quiser ler mais sobre esses assuntos, né, tem aí umas referências. Muito obrigado. Bem, já tenho que agradecer mais uma vez ao professor Marcelo pela apresentação, por estar conosco e sempre lembrar para mim, para o Alessandro, para o Eric, o Fred, o Penho, o Reginaldo, para nós é sempre uma satisfação imensa estar na presença dele. Nós que tivemos a oportunidade de sermos alunos dele na graduação e alguns de nós em outros momentos, eu também fui no mestrado. Então, por favor, quem quiser fazer alguma pergunta ao professor, se puder vir aqui, venha aqui na frente, por favor, se identifique, fique à vontade, faça seu comentário, que não seja um comentário muito longo. Pode ser uma pergunta, claro, mas às vezes você quer fazer um comentário pequeno ali. Quem quiser vir aqui à frente, por favor, eu deixei uma mensagem para o pessoal que está assistindo a transmissão, quem quisesse fazer alguma pergunta, que fizesse lá no chat que a gente leria e passaria a pergunta. Vem aqui, Wender. Ora, Wender, deixa de graça. Pode. Vou te dar um microfone aqui. Eu queria perguntar se vocês acham que o profissional de física hoje estuda menos física do que os anteriores, até de uma época passada. Eu acho que não. Acho pelo menos assim, esse é o 3+1 que ele falou, e um pouco que eu mostrei aqui, aquela grade que foi pensada pelo Gross, né? Podemos dizer assim, é como se não existisse o que hoje é o ciclo profissional. Na Federal, não sei exatamente como é o desenho do curso aqui, mas na Federal você tem o ciclo básico e o ciclo profissional. Física 1, 2, 3, 4, e depois começa eletromag, clássica, quântica, né, estatística. Então, esse ciclo profissional, ele não existia nessa época. Você terminava o ciclo básico, você começava uma atividade de pesquisa, se você pretendia ser físico, e aí, se não, você
tinha disciplinas pedagógicas, você ia ser professor. Né? E hoje não. Hoje você tem todo... Mas é o que eu falei ainda há pouco. Hoje, a FEAS está discutindo a grade curricular, né? O plano pedagógico. Perdão. Plano pedagógico. E existe hoje uma tendência muito forte de pensar de novo o licenciado em física como uma pessoa que não é para preparar o licenciado para ele depois querer ser físico, fazer mestrado em física, doutorado em física. Não, é preparar o licenciado para a sua finalidade, ser professor de física. E aí vem tem as deficiências pedagógicas na formação do nosso licenciado, a falta de prática do nosso licenciado, até por culpa nossa, né? Às vezes a gente tenta suprir isso nos projetos de extensão. Lá na física, lá na UFPA, tem o ABDM, para astronomia, para tentar, já na graduação, o camarada se habituar, olha, dá para montar aqui um dinamozinho com equipamento de baixo custo e tal. Mas aí é aquela coisa que não está na estrutura do curso, é aquela coisa que o estudante interessado vai e começa a se envolver e tal, e aquilo certamente vai ser um diferencial dele na hora que ele for professor de física. Né? Então, hoje está se discutindo muito isso, de voltar a ser um desenho de assim, a tua formação como físico, ser uma formação de física básica. Claro, tem que ter mais alguma coisa de física moderna, porque né, a física quântica, a relatividade, tem noções disso. Né? E depois ir mais para uma coisa de prática. Né? De prática, como é que você vai reproduzir isso? E aí aquela coisa, então, tira as disciplinas avançadas, né? Quintas avançadas, tirar essa carga da costa, deixar isso apenas para aquele que é o bacharel, que depois quer fazer mestrado em física, quer fazer doutorado em física, a perspectiva de vir a ser um pesquisador em física. Isso está em discussão agora. Bora lá, mais alguém, por favor, fiquem à vontade. Ele vai lá. Depois vai. A gente teve com o professor Fred, a gente estava com ele na sala de aula, ele comentou sobre do Equador para baixo, a gente não tem Nobels. Eu queria saber sua opinião sobre isso, sobre o que o senhor acha, o porquê disso. Vocês estão preparados, né? O correto é que eu não sei. Mas veja, todos os países são protagonistas na ciência mundial, que acabam tendo tudo, são países que já venceram de longa data todos esses embates aqui de que a gente falou. A gente tenta formar uma comunidade acadêmica no Brasil. Tomar um vulto e você pensa, bom, agora vai, aí lá vem um revés político, já vem... E quando vem um revés político, às vezes se ele demora... Imagina, por exemplo, o regime militar de 64. Se eu voltasse, se ele tivesse durado mais, você ia entrar para a universidade, por exemplo, pessoa da minha geração, né? Ia entrar para a universidade e não teria sequer convivido com uma pessoa como o professor Vassalo, uma pessoa que viveu antes da ditadura, que começou a estudar física inspirado por essas pessoas, né? Ou seja, alguém que é memória viva do processo do teu país, do que está acontecendo no teu país. Então, você perde essa memória, você começa de novo. Você perde essa memória, você começa de novo. Países que têm 1, 2, 3, 4 primeiros são países que não começam de novo, são países que começaram, consolidaram, e desde que consolidaram, nunca mais pararam. Tem essa de, agora cortaram a bolsa, agora o projeto de pesquisa não vai ser financiado. Não tem disso. E mesmo assim, aí, eu digo assim, a gente sempre fala do César Lattes, o César Lattes é o nosso grande herói nacional na física, mas é trágico isso. Né?
A gente precisa saudá-lo, né, como um exemplo, como uma figura inspiradora, mas é trágico. O país depender de heróis é trágico. Aqui no Brasil, todo mundo fala, foi uma injustiça o César Lattes não ter sido prêmio Nobel. Até onde eu sei, o César Lattes foi indicado em todos os anos, de descoberta do Mesonpia, 47, 48, né? 47 a 54. Todos esses anos ele foi indicado, ele estava na lista. Ou seja por causa da descoberta do Mesonpia, seja pela produção natural do Mesonpia. Não levou. Aí os brasileiros ficam assim, que grande injustiça, né? Que grande injustiça, uma perseguição. Tal. Olha, o Sommerfeld foi indicado 68 vezes ao prêmio Nobel e não ganhou. Sommerfeld não é o prêmio Nobel. Entendeu? Então, isso é uma coisa assim que é algo estatístico, é um reflexo. O país ter vários prêmios Nobel é um reflexo, não é um... Porque algo muito importante já aconteceu nesse país, na ciência desse país, ela já está andando com pernas próprias, muitas pessoas talentosas já passaram, foram indicadas, não ganharam, uma hora ganha. Outra hora outro ganha, outra hora outro ganha, aí vocês, tem 4, tem 5, tem 10. Eu acho que a dinâmica da coisa é essa. Então, de certa forma, não me espanta nós não termos, porque nós nunca construímos a universidade brasileira para que ela tivesse uma comunidade científica sólida, estável, com carreiras de Estado, que ninguém mexe. Entendeu? Ninguém mexe. O Brasil vai, sei lá, o Brasil vai construir o seu reator nuclear com tecnologia própria. Tu sabe o tamanho desse desafio? Sei, mas o presidente da República sabe, o Congresso sabe, o Senado sabe. Vai entrar e vai sair, o presidente não vai mudar de opinião. Entendeu? Por quê? Porque é uma política de Estado. Está além de se eu sou bolsonarista, se eu sou petista, entendeu? É algo da pátria. Então, os países do mundo que têm prêmio Nobel, a torta e a direita, são países onde isso está consolidado. Não é estranho que entre nós isso não seja assim. Não é que nós não temos ciência de qualidade, nós temos ciência de qualidade, mas a ciência de qualidade depende das nossas colaborações internacionais. Não tem um acelerador no Brasil para você fazer física. Qual é a física que a gente precisa fazer hoje para ser uma física de ponta, sei lá, em física de partículas? Só se for no LHC. No Brasil não vai ter. Né? Você precisa ter uma colaboração com o CERN para que físicos brasileiros possam trabalhar em colaboração com o pessoal lá do CERN. E assim nas outras áreas. Né? Outras áreas também. Agora, um país do porte do Brasil, será que ele não podia ter mais ambição científica? A China está lá. A França constrói o IT, que é o reator termonuclear, né, experimental, que é uma colaboração do mundo inteiro no sul da França. A China está lá na colaboração e a China está fazendo dela em casa. Não é só porque nós estamos na colaboração do IT que nós não vamos fazer o nosso. Se eles aprendem lá alguma coisa que a gente não sabe, a gente está na colaboração, logo a gente aprende junto. Se a gente aprende aqui alguma coisa que o pessoal da colaboração não sabe, a gente pode decidir se a gente quer compartilhar ou se é que a gente quer considerar que isso é segurança nacional, é nosso, vamos barganhar. Né? Você pode decidir, porque você resolveu jogar o grande jogo. Né? Você não... Mas decidir jogar o grande jogo nunca vai ser uma decisão individual, de um cientista, de um grupo de cientistas. Isso é uma decisão da nação. Né? E aí, para dizer, bem, a nação, como assim a decisão da nação? É porque, em certos momentos na vida da sociedade, parece que se cria assim, um consenso nacional em torno de certas questões, e aí a coisa avança. Né? No nosso caso, por exemplo, o petróleo é nosso, né?
criação da Petrobras. Todo mundo sempre cita, e é verdade, mas, por exemplo, não se criou na mesma época o tório é nosso. Poderia ter feito, o tório é nosso, porque os minérios radioativos, o Brasil, para variar, tem grandes reservas, né? A ideia do Álvaro Alberto, na época da criação do CNPq, era esses minérios só podem ser exportados mediante o que ele chamava compensação específica para conhecimento. Era deixar os brasileiros estudarem lá física nuclear nas melhores instituições americanas, para que a gente pudesse capacitar o Brasil para estar passo a passo na era nuclear com todos os países, com qualquer país do mundo. Né? Tudo bem, foi meio utópico aquilo, porque a gente vê a maneira como os Estados Unidos trataram essa questão da sua hegemonia na área nuclear, perseguindo até os seus próprios, né? O caso do filme do Oppenheimer mostra isso. Então, que dirá um parceiro lá do terceiro mundo? Mas, enfim, eu particularmente acredito que se isto é pré-condição para que a comunidade científica desse país possa começar a ter prêmio Nobel. Ou seja, ter protagonismo científico. Não é só prêmio Nobel, não. É para abrir um livro de física e dizer, olha, aqui está a equação de Marcelo, aqui está o teorema de Alessandro. Né? Para que tudo isso comece a acontecer. E aí, prêmio Nobel é consequência. Mas, como eu comecei dizendo, não sei. E aí? Bom, mais uma vez, gostaria de agradecer imensamente ao professor Marcelo por estar aqui conosco, sempre nos atendendo bem. Agradecer ao Reginaldo, que foi quem me convidou para estar aqui, e eu tenho certeza que ele não deve ter demorado muito. Talvez o WhatsApp demore um pouco. Não demorou, não é brincadeira. E aí, antes de finalizar esse nosso primeiro momento aqui, chamar o coordenador do curso para entregar uma caneca que represente esse momento aqui, essa singela homenagem ao querido professor Marcelo. Valeu, mestre. Bom, queria aproveitar para falar algumas palavras do professor Marcelo. Eu também tive a oportunidade de ser aluno dele na graduação. Não estamos entregando a idade, né? Estamos apenas valorizando esse momento que nós tivemos. Bom, eu fiz eletromagnetismo com o professor Marcelo. Não, na verdade, eu tive que fazer 2 vezes, porque a primeira eu fiquei reprovado. Mas foi simplesmente porque eu trabalhava e aí eu não consegui cursar das aulas do professor Marcelo. Aí eu fiz e fui aprovado na disciplina, né, na medida do meu esforço. Mas, de brincadeiras à parte, professor, isso aqui é uma lembrança do nosso curso de Física, uma caneca com a nossa logo oficial. Bem aqui atrás nós temos o seu nome personalizado, tá bom? Professor Marcelo. Quero chamar aqui o professor Alessandro, quero chamar o professor João Paulo, quero chamar o professor Pen, e mais o professor Reginaldo. Quero chamar vocês aqui nesse momento aqui à frente. A gente vai fazer uma foto aqui e receba aí o carinho, né, da nossa equipe de docentes aqui do curso de Física. Tem mais algum professor entre a gente? Acho que não. E fica também uma homenagem, né, porque todos nós aqui, com certeza, fomos também, tivemos esse privilégio de sermos discípulos em algum momento do professor Marcelo, tá, professor? Então, receba com muito carinho essa homenagem aqui com a gente nesse momento. Isso, é isso que eu ia mencionar, tá? Nós temos ali uma audiência considerável remotamente nos assistindo. Mandar um abraço para o pessoal de Castanhal,
Mando um abraço também para o pessoal de Moju, de Marabá, de Barcarena, que estão assistindo entre a gente, e o professor Rui Guilherme Castro de Almeida, nosso querido professor, também do curso de Física, fundador, enfim, ele mandou os parabéns a você, né, parabenizando pela palestra. Obrigado, professor Rui, pela sua participação remota conosco. E é isso, vamos fazer aqui essa foto, pode ser aí uma foto aí do centro do auditório também. Vou pedir para tirar aqui também, ó. Pode ser? Por gentileza, passa lá para alguém. Isso. Pronto. O professor Marcelo que me impulsionou a estudar ainda mais, porque quando eu passei da noite para amanhã, a primeira nota que eu peguei com ele foi 4,5. Eu entrei em depressão, mas superei, consegui passar na disciplina com bom. Acho que ele não vai mais querer. Ok. Queria pedir uma salva de palmas, então, para o professor Marcelo, agradecendo nossa comunidade aqui do curso de Física, bem representada. Onde estão os alunos de 2023? Por favor, levanta a mão aí. Olha só, são os nossos calouros. 2022? 2022 alguns. 2021? 2021. Temos 2020? Temos? Não, né? 2019, ainda tem aí alguns aí de 2019, muito bem. 2018? Egressos já, isso. Fiquem pé aí os primeiros egressos, por favor. Fica aí, olha aí. Vamos dar uma salva de palmas aí para esses jovens. Fazem parte aí dos sobreviventes da primeira turma, né? Sobreviventes, veteranos da Primeira Guerra. É isso. Teve a pandemia no meio. Professor, muito obrigado. Nós vamos dar continuidade, então, nesse momento, à nossa programação.